quinto segredo da mente milionária. As pessoas ricas focalizam oportunidades. Você já percebeu que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes? Uma vê um problema, a outra vê uma oportunidade. Uma vê o risco, a outra vê o potencial. Uma recua, a outra avança. E no fim, é justamente essa diferença de visão que define quem prospera e quem fica parado no mesmo lugar. A verdade é simples e brutal. A vida é um espelho do seu foco. Enquanto a maioria das pessoas passa o tempo todo buscando o que pode dar errado, as pessoas ricas treinam a mente para encontrar o que pode dar certo. Não porque elas ignoram os riscos, mas porque aprenderam a dominá-los. O foco delas está na solução, não no problema. E é exatamente isso que as faz crescer. Porque o universo não responde à dúvida, ele responde à direção. O que separa o sucesso da estagnação não é o talento, nem a sorte, nem o destino. É a forma como você escolhe olhar para o mundo. As pessoas de mentalidade pobre vivem presas à pergunta: e se não der certo? Já as pessoas de mentalidade rica vivem orientadas por outra: como posso fazer dar certo? A diferença entre uma e outra é gigantesca. Uma gera medo, a outra gera ação. Você já notou como algumas pessoas parecem sempre encontrar oportunidades, mesmo nas crises? Elas veem portas onde outros só enxergam muros. Elas transformam cada problema em trampolim. Sabe por quê? Porque aprenderam a entender a lei mais poderosa da mente. Aquilo que você focaliza se expande. Se você gasta a sua energia pensando nos obstáculos, eles crescem. Mas se você dedica o seu foco às oportunidades, é a abundância que cresce. T. Harv Eker diz que as pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. Elas olham para frente e veem risco. Elas olham para o lado e veem comparação. Elas olham para dentro e veem dúvida. Vivem em um estado de defesa constante, tentando evitar o erro em vez de buscar o acerto. Mas quem vive para não errar, nunca acerta em cheio. A mente milionária funciona de outro modo. Ela entende que o medo é parte do jogo, mas não deixa que ele tome o controle. O pensamento é simples e poderoso. Vai dar certo porque eu farei dar certo. Essa é a diferença. O medo diz: e se não der? A mente rica responde: então eu aprenderei até dar. Esse tipo de mentalidade transforma fracassos em aprendizado, erros em ajuste e obstáculos em degraus. Pense nisso. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque ficou esperando o momento perfeito? Quantas ideias você já teve, mas enterrou por achar que não estava preparado? A maioria das pessoas passa a vida se preparando para agir e morre sem nunca ter começado. Enquanto isso, os que pensam grande já estão no jogo, cometendo erros, aprendendo, corrigindo e colhendo resultados. O segredo dos ricos não é a ausência de medo, é foco. Eles sabem que a vida não recompensa quem hesita, e sim quem se move. Eles não precisam ter todas as respostas antes de agir. Eles confiam que as respostas virão durante o caminho. Enquanto os outros gastam meses planejando, eles gastam energia executando. E é por isso que crescem rápido. A diferença está no olhar. O pobre vê um obstáculo e para. O rico vê o mesmo obstáculo e pensa: como posso transformar isso em uma ponte? É um padrão mental, um hábito, uma forma de enxergar a vida. E quanto mais você treina esse olhar, mais o universo te mostra possibilidades que antes você nem percebia. O que você vê quando olha para a sua própria vida? Dificuldades, limitações, escassez ou oportunidades, caminhos, possibilidades de expansão? Tudo começa com uma escolha. E a boa notícia é que essa escolha está inteiramente nas suas mãos. Porque a realidade é neutra. Quem dá o significado é você. Hoje, neste episódio da série Os Segredos da Mente Milionária,
Você vai aprender a reprogramar a sua mente para enxergar o mundo como os ricos enxergam. Vai entender por que algumas pessoas vivem apagando incêndios enquanto outras constroem impérios. E vai descobrir o segredo por trás da frase que transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Aquilo que você focaliza se expande. Neste vídeo é um convite à mudança de olhar. A partir de agora, o seu foco não será mais o problema, mas o propósito. Não será o risco, mas a recompensa. Não será o medo, mas a ação. E quando isso acontecer, você vai perceber que as oportunidades sempre estiveram ali. Você só não estava olhando na direção certa. Desde cedo, somos ensinados a nos proteger. Cuidado para não cair. Não faça isso, é perigoso. Não se arrisque. Essas frases parecem inocentes, mas constroem dentro de nós uma programação mental poderosa, a de evitar o erro a qualquer custo. Crescemos acreditando que o fracasso é uma sentença, não uma etapa. Que o medo é um aviso para parar, e não um convite para crescer. E esse condicionamento silencioso se torna uma prisão invisível que limita o potencial de milhões de pessoas. A mente de quem pensa pequeno é treinada para identificar tudo o que pode dar errado. Antes mesmo de tentar, o pensamento já aparece. E se eu falhar? E se der errado? E se eu perder? Essa é a programação mental da escassez. Ela faz você enxergar o mundo como um campo minado, onde cada passo pode ser perigoso. E vivendo assim, você nunca caminha, apenas sobrevive. As pessoas de mentalidade pobre se concentram nos obstáculos. Não porque sejam preguiçosas, mas porque aprenderam a se proteger demais. Elas acreditam que, se pensarem em todos os problemas possíveis antes de agir, estarão se prevenindo. Mas o que fazem, na prática, é gastar energia com cenários que quase nunca se concretizam. Enquanto elas calculam o risco, a oportunidade passa. Enquanto se preparam, alguém com coragem entra em campo e vence. T. Harv Eker descreve esse comportamento com perfeição. As pessoas de mentalidade pobre marcam passo. Vivem presas ao "estou me preparando". Elas dizem a si mesmas que estão estudando, avaliando, esperando o momento certo. Mas esse momento nunca chega. O que realmente estão fazendo é tentando eliminar toda e qualquer chance de erro, e isso é impossível. Não existe sucesso sem risco. Não existe crescimento sem movimento. O medo da perda é o inimigo invisível do progresso. Ele sussurra: "E se eu perder o que tenho?" E a pessoa, para não perder o pouco, acaba abrindo mão do muito. Vive na defensiva protegendo o mínimo, quando poderia estar construindo o máximo. A mente da escassez é assim, prefere a certeza pequena à possibilidade grande. Escolhe o conforto imediato ao invés da recompensa futura. Enquanto isso, a mente rica enxerga o risco como parte do jogo. Ela não ignora os perigos, mas os encara de frente. Ela entende que sem risco não há recompensa. O rico age com coragem, não porque tem garantia, mas porque confia na própria capacidade de se adaptar, aprender e corrigir o rumo se algo não sair como o esperado. O medo faz as pessoas confundirem prudência com paralisia. Elas acreditam que estão sendo responsáveis, quando, na verdade, estão apenas evitando o desconforto de agir. E enquanto ficam presas nesse ciclo de "quando eu souber tudo, eu começo", o tempo passa, o mundo muda e as oportunidades desaparecem. Quando finalmente decidem se mover, o cenário já é outro. A mente pobre vive em alerta, como se o fracasso estivesse à espreita. Em tudo o que faz, existe um filtro inconsciente de negatividade. O cérebro busca automaticamente o que está errado, o que pode falhar, o que deve ser evitado. É o mesmo mecanismo que, em situações de perigo real, protege a vida, mas no cotidiano apenas bloqueia o crescimento. A cada nova ideia, o medo ativa o alarme. E se não der certo?
E em vez de agir, a pessoa analisa, racionaliza e, no fim, paralisa. O grande problema é que esse tipo de pensamento se retroalimenta. Quanto mais você foca no medo, mais medo sente. Quanto mais analisa as dificuldades, mais dificuldade encontra. E quanto mais se concentra no que pode dar errado, mais errado tudo parece. Porque o medo não é apenas uma emoção, é um foco. E como diz o próprio Harv Eker, aquilo que você focaliza se expande. Você quer um exemplo? Observe alguém que vive reclamando da falta de sorte. Essa pessoa sempre vê o lado ruim, sempre acredita que o universo está contra ela. Mas se olhar com atenção, perceberá que o problema não é a sorte. É o foco. Ela só enxerga o que confirma a própria crença. E ao fazer isso, atrai mais situações semelhantes. O medo cria o cenário que teme. Por outro lado, quem pensa em oportunidades vive em outra frequência. Quando algo dá errado, pergunta: o que posso aprender com isso? Quando o caminho muda, pensa: como posso ajustar a rota? Quando uma porta se fecha, procura a próxima. É por isso que as pessoas ricas prosperam mesmo em tempos difíceis, porque elas não ficam presas aos obstáculos, elas se adaptam a eles. O medo sempre vai existir. A diferença está em quem comanda. Você pode deixar o medo dirigir a sua vida ou pode colocá-lo no banco do passageiro e continuar conduzindo. O medo não é o problema. O problema é o foco. Se você concentra a sua energia em tudo o que pode dar errado, o erro se torna inevitável. Mas se você concentra no que pode dar certo, o universo conspira a seu favor. Pense nisso. O medo é a prisão dos que esperam, mas a oportunidade é a estrada dos que agem. E o tempo é implacável com quem escolhe esperar demais. Porque o mundo não para por causa do seu medo. Ele continua girando e as oportunidades continuam passando. A questão é: você vai continuar apenas se preparando ou vai decidir entrar em campo? Existe uma frase que separa completamente as pessoas que conquistam das que apenas sonham. Vai dar certo porque eu farei dar certo. É assim que pensa a mente milionária. Ela não espera o destino agir. Ela age e cria o destino. E é justamente essa diferença de postura que muda tudo. A mente pobre diz: espero que funcione. A mente rica diz: vou fazer funcionar. A primeira torce, a segunda decide, enquanto a maioria está ocupada imaginando todos os motivos pelos quais algo pode dar errado. As pessoas ricas estão ocupadas transformando o que têm nas mãos em resultado. Elas não precisam que o cenário seja perfeito, porque sabem que o cenário perfeito nunca chega. Porque quem tem mentalidade rica sabe que o sucesso não vem de acertar tudo, vem de agir, aprender e corrigir. T. Harv Eker diz que as pessoas ricas assumem riscos calculados. Elas estudam, analisam, mas não ficam presas nisso. Decidem e agem rápido. Sabem que a vida não recompensa os que esperam, mas os que se movem. Elas têm um lema: a ação sempre vence a inação. Essa é uma das frases mais poderosas do livro. E ela resume toda a filosofia da mente milionária. A ação cria clareza, o movimento gera confiança, o progresso alimenta a fé. As pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, acreditam que precisam saber tudo antes de começar. Elas querem ter certeza absoluta, querem eliminar todo risco, querem prever cada resultado. Mas o sucesso não é uma equação exata, é uma dança com o desconhecido. Quem tenta controlar tudo acaba paralisado. E enquanto passa anos esperando o momento certo, a oportunidade vai embora. O tempo não espera, o mercado não espera, a vida não espera. Os ricos confiam em si mesmos. Eles acreditam que se algo não der certo, vão descobrir um jeito melhor. Eles sabem que a criatividade é uma aliada poderosa e que nenhuma falha é final enquanto você ainda estiver disposto a tentar.
É essa autoconfiança que os impulsiona a agir. Eles não esperam garantias, criam resultados. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre no lugar certo, na hora certa? Não é sorte, é presença, é ação. Elas criam a própria sorte porque estão disponíveis quando a oportunidade aparece. Enquanto os outros estão pensando, ainda não estou pronto, o milionário já está dentro do jogo. E é dentro do jogo que ele aprende, cresce e vence. A mente rica entende que o sucesso não é um evento isolado, é um processo. Um processo feito de decisões rápidas, erros corrigidos e aprendizado constante. Os ricos se movem com base na confiança em sua capacidade de adaptação. Eles sabem que o plano pode mudar, o cenário pode virar, mas o propósito permanece. Eles não param quando algo dá errado, apenas recalculam e continuam. Há uma diferença gigantesca entre preparar-se para agir e usar a preparação como desculpa para não agir. As pessoas de mentalidade pobre dizem: estou esperando o momento ideal. Mas o momento ideal nunca vem, porque ele não existe. O que existe é o momento presente, o único em que algo realmente acontece. E é justamente isso que a mente milionária entende. É melhor agir com imperfeição agora do que com perfeição tarde demais. Quem pensa grande sabe que o medo nunca vai desaparecer completamente. Ele sempre vai estar lá, tentando te convencer a esperar mais um pouco. Mas o segredo está em agir com medo, mesmo assim. Porque a confiança não vem antes da ação, ela vem depois dela. Você só se sente capaz quando prova para si mesmo que consegue. E isso só acontece quando você começa. A pessoa de mentalidade rica diz para si mesma: eu confio na minha capacidade de descobrir o caminho. E com esse pensamento, ela se permite avançar, experimentar, errar, ajustar e crescer. Cada erro a deixa mais sábia, cada tentativa a deixa mais forte, cada passo a deixa mais próxima do resultado. É assim que ela constrói o sucesso, um passo de cada vez, com fé e ação. E aqui está uma verdade que muda tudo. O sucesso não é sobre saber mais, é sobre fazer mais. Não é sobre se preparar eternamente, é sobre agir, aprender e evoluir no percurso. A mente milionária é prática, dinâmica e destemida. Ela entende que não existe falha total para quem está comprometido em aprender. A vida não entrega resultados a quem apenas sonha, mas a quem executa. E o que diferencia os vencedores é a coragem de tentar mesmo sem garantias. Porque no fim, não é o risco que paralisa, é a dúvida sobre a própria capacidade. E quando você decide acreditar em si mesmo, tudo muda. Você se torna imparável. Tudo o que você coloca sob o foco da sua atenção cresce. Essa é uma das leis mais antigas e poderosas do universo. E a maioria das pessoas passa a vida sem perceber o quanto ela influencia absolutamente tudo. A energia segue o foco. Onde vai o seu olhar, vai a sua força. Onde vai a sua força, a vida responde. Por isso, a mente milionária é treinada para enxergar o que pode ser criado, enquanto a mente pobre vive reagindo ao que já existe. T. Harv Eker ensina que as pessoas ricas veem o copo meio cheio, enquanto as de mentalidade pobre o veem meio vazio. Mas não se trata de otimismo barato, trata-se de programação mental. A forma como você enxerga o mundo não é uma opinião, é uma lente que distorce ou amplia o que você vivencia. Se sua mente está constantemente procurando problemas, ela vai encontrar cada um deles. Mas se está procurando oportunidades, o universo vai se encarregar de colocá-las à sua frente. A mente pobre se move pelo medo, e o medo é um foco invertido. Ele faz você dar atenção ao que não quer, até o ponto de manifestar exatamente isso. O medo de perder gera perdas.
O medo de fracassar gera fracassos. O medo de ser rejeitado atrai rejeição, porque a energia da preocupação vibra em escassez. O universo não entende "não quero isso". Ele entende apenas o que você foca. Se você diz "não quero fracassar", a vibração que você emite é fracasso. Mas se você afirma "eu vou vencer", a energia se alinha com a vitória. Por isso, as pessoas ricas são extremamente seletivas com o que alimentam na mente. Elas sabem que os pensamentos são sementes. E toda semente regada cresce, seja ela boa ou ruim. Quem cultiva o medo, colhe limitação. Quem cultiva a confiança, colhe expansão. É por isso que Harv Eker diz: aquilo que você focaliza se expande. Pense no poder disso. Se você dedica suas horas, sua emoção e sua atenção a resolver problemas, vai atrair mais problemas para resolver. Se vive apagando incêndios, novos incêndios continuarão surgindo, porque é nisso que você se especializa energeticamente. Mas quando muda o foco, quando começa a colocar sua energia em criar, em construir, em fazer o que te aproxima do propósito, a vida muda de direção. A pessoa de mentalidade rica não desperdiça tempo tentando eliminar cada obstáculo. Ela entende que obstáculos existem para serem superados, não idolatrados. Em vez de passar semanas remoendo o que deu errado, ela se pergunta: como posso seguir em frente agora? E essa pergunta muda tudo, porque redireciona a energia. A mente se volta para a solução. O corpo volta a agir e o universo volta a fluir. Há um momento em que você precisa escolher: quer passar a vida resolvendo complicações ou construindo resultados? Porque quem se ocupa demais em apagar fogo não tem tempo para acender luz. O foco constante nos problemas faz você andar em círculos, e isso explica por que tantas pessoas trabalham tanto, mas não saem do lugar. Estão presas em um ciclo de reação e não de criação. A energia da riqueza é criativa. Ela flui para onde há expansão, movimento, propósito. E o foco é a alavanca que move essa energia. Quando você dedica seus pensamentos ao que quer, em vez do que teme, começa a emitir uma frequência completamente diferente. E o universo responde na mesma medida. Harv Eker dá um conselho simples, mas profundamente verdadeiro. Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. É uma metáfora poderosa sobre foco. Quem pensa em crescimento, cresce. Quem pensa em escassez, contrai. O dinheiro vai para onde é bem tratado. E o mesmo vale para todas as áreas da vida: amor, saúde, carreira, propósito. Pessoas ricas focalizam oportunidades porque sabem que é isso que as expande. Elas estão sempre atentas, abertas, receptivas. Não olham para as dificuldades como sinais para parar, mas como convites para evoluir. Já as pessoas de mentalidade pobre focalizam riscos, porque ainda não perceberam que cada risco é uma chance disfarçada. O foco é uma escolha espiritual. É o que você diz ao universo, ainda que em silêncio, sobre o que quer viver. A cada pensamento, você está escolhendo entre escassez ou abundância, medo ou fé, problema ou solução. O que você pensa repetidamente se torna o ímã da sua realidade. Por isso, o foco é mais poderoso que o esforço. A ação errada, com foco errado, multiplica confusão. Mas o foco certo, mesmo com pequenas ações, gera resultados grandiosos. A mente milionária vive voltada para a expansão. Ela se pergunta constantemente: como posso crescer? Como posso aprender? Como posso criar mais valor? Essa é a energia da oportunidade. Oportunidades não aparecem apenas para quem é privilegiado. Elas aparecem para quem está preparado energeticamente para reconhecê-las. E aqui está o ponto mais importante. O foco é uma decisão, não uma reação. Você pode escolher o que observar, o que pensar, o que sentir.
Pode treinar a mente para procurar o que há de bom, o que há de possível, o que há de fértil em cada situação. Porque enquanto o pessimista reclama da tempestade, o milionário planta sementes, sabendo que, quando a chuva passar, será o único pronto para colher. A boa notícia é que pensar como os ricos não é um dom inato, é uma habilidade que pode ser treinada. A mentalidade da oportunidade nasce de escolhas diárias, pequenas, mas poderosas. E se você estiver disposto a reprogramar a forma como enxerga o mundo, em pouco tempo começará a notar que as portas sempre estiveram abertas. Você é que estava olhando para o lado errado. Tudo começa com a maneira como você interpreta o que acontece. O mesmo acontecimento pode ser uma tragédia para uns e uma oportunidade para outros. Quando algo inesperado acontece, a mente pobre pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mente rica pergunta: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de pergunta muda a vibração. O foco sai do medo e vai para a responsabilidade. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador do próprio caminho. A primeira etapa é treinar o olhar da possibilidade. A oportunidade está em todo lugar, mas só enxerga quem está preparado para ver. Pessoas de mentalidade rica têm o hábito de buscar o "e se der certo?". Elas não alimentam o pensamento automático do medo. Quando o cérebro diz "isso é arriscado", elas respondem "todo crescimento é". Quando a mente tenta convencê-las de que é tarde demais, elas lembram "o tempo certo é agora". Treinar o olhar é desafiar os próprios pensamentos limitantes. É observar cada obstáculo e perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Porque cada obstáculo traz uma pista de aprendizado e quase sempre um novo caminho de avanço. A segunda etapa é agir rápido e ajustar durante o percurso. Pessoas de mentalidade pobre acreditam que precisam planejar cada detalhe antes de agir. Passam meses estudando, criando estratégias e quando finalmente decidem, a oportunidade já passou. A mente milionária é o oposto. Ela se prepara o suficiente, mas entende que a ação é o verdadeiro aprendizado. Como ensina Harvey Eker, os ricos entram em campo, observam, ajustam, recalculam e continuam. Eles não esperam saber tudo. Confiam que aprenderão o que for necessário durante a jornada. Essa é a diferença entre o sonhador e o realizador. O sonhador quer garantir o resultado antes de começar. O realizador sabe que o resultado só vem quando começa. E aqui há um ponto importante. Agir rápido não é agir com pressa. É agir com clareza. É sentir a oportunidade e não deixá-la escapar. Oportunidades têm data de validade. Elas aparecem, testam sua prontidão e desaparecem se você hesitar demais. Quando sentir aquele impulso interno dizendo "é agora", ouça. Esse impulso é a intuição, a linguagem com que o universo sussurra para os corajosos. A terceira etapa é manter o foco no que faz crescer. É natural que, ao longo do caminho, surjam desafios, distrações, obstáculos. A diferença é o que você faz com eles. Pessoas comuns gastam energia demais tentando resolver cada pequeno problema. Vivem apagando incêndios e acreditam que estão sendo produtivas. Mas produtividade não é quantidade de esforço, é direção. Harvey Eker alerta: não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de gastar tempo no que te puxa para trás. Invista energia no que te empurra para frente. Quando um problema surgir, resolva o essencial, aprenda o que precisa e volte o foco para a meta. Não é ignorar as dificuldades, é não se identificar com elas. É entender que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em tudo o que não contribui para o seu propósito. Essas 3 etapas formam o tripé da mentalidade milionária. Ver diferente, agir diferente e manter o foco no que importa. Elas parecem simples,
mas exigem constância. É um treino diário de percepção, decisão e direcionamento. Você não precisa ser perfeito para aplicar isso, apenas consciente. Perceba quando o medo quiser te dominar e mude o foco. Perceba quando estiver analisando demais e entre em ação. Perceba quando estiver mergulhando nos problemas e volte-se para as soluções. Lembre-se, o foco é como o sol. Quando espalhado, apenas aquece. Quando concentrado, incendeia. E é exatamente assim que as pessoas ricas transformam ideias em resultados. Elas concentram a energia da mente em uma direção até o universo ceder. O caminho da riqueza não é feito de sorte, mas de atenção. As oportunidades não somem. Elas apenas mudam de endereço quando percebem que você não está olhando. Quando você treina sua mente para ver o que pode dar certo, em vez do que pode dar errado, o universo começa a conspirar a seu favor. Porque no fim, a vida não entrega o que você deseja, ela entrega o que você foca. A vida sempre recompensa quem tem coragem de agir. E essa é a essência do código da riqueza no 5. As pessoas ricas não esperam o momento certo, elas criam o momento certo. Elas não perdem tempo calculando o risco de cada passo, porque sabem que o maior risco de todos é não se mover. Enquanto a maioria fica parada, analisando, justificando, se protegendo, quem pensa como milionário já está em campo, aprendendo, corrigindo e crescendo. Harv Eker ensina que há uma diferença abismal entre viver focado em problemas e viver focado em oportunidades. Quem se concentra nos problemas se torna especialista em obstáculos. Quem se concentra nas oportunidades se torna especialista em soluções. E é isso que muda tudo. O foco é o seu farol. Ele guia o seu destino. Ele define o que o universo vai multiplicar. Pense nisso por um instante. Quantas oportunidades você deixou escapar porque estava olhando para os obstáculos? Quantas ideias você desistiu antes mesmo de começar? Quantos projetos ficaram engavetados porque você quis entender todos os riscos antes de dar o primeiro passo? O medo parece protetor, mas é o ladrão silencioso do seu futuro. Ele não grita, ele sussurra. Diz, não agora, espere um pouco mais. Falta aprender algo. E quando você percebe, a vida passou. Enquanto isso, os que escolhem agir estão colhendo resultados. Eles não são mais inteligentes nem mais sortudos, são apenas mais comprometidos com o fazer do que com o temer. Eles acreditam em algo simples e poderoso. Vai dar certo porque eu farei dar certo. E essa frase contém uma força quase divina, porque é uma declaração de fé em ação. É o momento em que o ser humano diz ao universo, eu assumo o comando. A mente milionária entende que não há fracasso quando há aprendizado. Cada erro é apenas uma informação. Cada queda é um empurrão na direção certa. Quem pensa assim nunca perde, apenas evolui. É por isso que os ricos continuam crescendo, mesmo quando o mundo está em crise. Eles não esperam as condições ideais. Eles criam as condições. Não se lamentam pelo que falta, agem com o que têm. Não gastam energia com o que não podem controlar. Investem no que podem transformar. E aqui está o ponto mais profundo deste código. A ação é a ponte entre o medo e o resultado. Nada acontece enquanto você continua apenas pensando, desejando ou planejando. A vida responde à ação, não à intenção. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não agir, ela morre dentro de você. E enquanto isso, alguém menos preparado, porém mais ousado, a coloca em prática e transforma em sucesso. O universo não premia os mais cautelosos, premia os mais comprometidos. Aqueles que decidem, que se levantam, que arriscam, que confiam. Aqueles que, mesmo com medo, dão o primeiro passo. Porque o medo não desaparece com o tempo. Ele diminui quando você prova a si mesmo que é maior do que ele.
E a cada vez que você escolhe a oportunidade em vez do obstáculo, a sua autoconfiança cresce. A cada vez que age mesmo sem saber tudo, o universo recompensa com clareza. A cada vez que mantém o foco no que quer e não no que teme, a vida se expande. Então, respire fundo agora e declare comigo, não apenas com a boca, mas com o coração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Sinta essa frase vibrar dentro de você. Ela é mais do que uma afirmação. É um comando. É você enviando uma nova mensagem ao seu subconsciente e ao universo. Eu escolho ver o que pode dar certo. A partir deste momento, cada situação da sua vida será interpretada por essa nova lente. Você deixará de buscar desculpas e passará a buscar saídas. Deixará de focar no que falta e passará a multiplicar o que tem. Deixará de esperar a sorte e se tornará o criador da sua própria sorte. E esse é o verdadeiro poder da mente milionária. Foco, ação e expansão. Quem aprende a enxergar oportunidades não depende das circunstâncias, ele cria as circunstâncias. Porque o universo é generoso, mas ele não entrega oportunidades para quem não está olhando. As oportunidades são tímidas, só se revelam a quem tem coragem de agir. Escreva nos comentários a sua declaração, como um pacto público com o seu novo eu. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa mudar o foco da vida e sair da inércia mental. E lembre-se, este é apenas um dos 17 códigos da riqueza que estamos revelando nesta série. No próximo episódio, você vai descobrir um princípio ainda mais profundo. O segredo que explica por que algumas pessoas se tornam ímãs de prosperidade, enquanto outras afastam a abundância sem perceber. Inscreva-se, ative o sininho e continue essa jornada comigo. Até lá, mantenha o seu foco onde está o seu propósito, porque aquilo que você focaliza se expande. E a partir de hoje, o seu foco é a oportunidade.